Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A matéria é constituída por átomos e os átomos constituídos por outras partículas, dentre elas os elétrons. E os elétrons têm duplo comportamento, de onda ou de partícula. Esta será uma das razões do porquê tudo na vida da matéria tem sempre um aspecto dual? Se falar com certeza, ofende a regra da incerteza. Porque na matéria o princípio da incerteza já nasceu com o advento da teoria atômica no século passado. O princípio da incerteza de Heisenberg, que nunca poderá determinar aonde o elétron está presente. É uma probabilidade. Se resume então à questão probabilística, chamamos a isso na física e na química orbitais atômicos ou orbitais moleculares, aonde circulam esses elétrons. No nosso vídeo sobre a natureza quântica, em que nós chegamos à conclusão que a composição eletrônica está nessa composição uma parte dos corpos dos racionais que se extinguiram, progredindo por conta própria numa parte da planície, é importante para essa compreensão, que o racional superior, no 19º fascículo da Tréplica, ele faz essa revelação para todos nós, que os corpos dos racionais que se extinguiram naquela parte da planície, que não estava pronta, se transformaram estes corpos em vírus artistas, e que estes vírus artistas estão, salvo melhor análise, compondo com a sua energia cósmica, porque são vírus de energia cósmica, não são vírus do que a gente chama de vírus. Os vírus que a gente chama de vírus, ou micróbios, são partículas já muito organizadas. Esses vírus artistas são partículas que vão compor a organização, são as unidades básicas da coisa. Então, associando essa composição dos elétrons e registrando aqui um evento científico que foi experimental, a física experimenta o comportamento dos elétrons e chegaram à conclusão que o elétron ele tem um comportamento, pode ser uma partícula com carga, né, que vai sofrer interação de campos eletromagnéticos, ou pode ser simplesmente uma onda que aonde não estaria sujeita à carga. Então, o comportamento ondulatório do elétron e o comportamento de partícula é uma dualidade do comportamento eletrônico, das partes dos elétrons. Então, essa dualidade de comportamento, fazendo esta salvaguarda de entendimento que deva ser bem compreendida. Se na composição eletrônica destes elétrons está o restante do corpo dos habitantes do mundo racional, e a vida destes racionais, como nos descreve o racional superior, foi as virtudes reunidas num foco de luz que se desdobra em 7 partes, quer dizer, essas 7 vibrações ondulatórias, que é o raciocínio particulado, vamos dizer assim, em 7 partes, do porquê assim somos. Então, e ele também afirma que tudo que é criado neste universo é feito por esses vírus artistas. Esses são os verdadeiros construtores de tudo que existe no universo. E não preciso entrar em muitos detalhes, mas nada do que acontece neste mundo pode ocorrer sem que haja uma transição eletrônica associada. Uma reação química, uma reação física, um pensamento. Tudo que você pensar, imaginar, tudo isso tem uma associação de um movimento eletrônico, eletromagnético, como queiram entender, que remete à construção daquele corpo, à manutenção daquela vida, à saúde, à doença, o vírus, etc. Tudo isso está associado com a transição de elétrons. E se os elétrons têm esta dualidade, certamente o ser humano como um todo também teria que ser formado por esta natureza, ele teria que ser dual. Isto nós já falamos em vídeos anteriores. Então, a questão da natureza ser quântica
e o comportamento do elétron ser dual, e apenas registrando aqui o experimento físico que é feito, é aquele feixe de elétrons famoso, né, que é passado através de uma fenda experimental e que, quando está sendo observado, o elétron passa como se fosse uma partícula numa das fendas. E, quando ele não está sendo observado, ele passa como sendo uma onda. Ou seja, as razões da natureza ser quânticas já são explicadas cientificamente com esse comportamento dos elétrons. Cada um que estude, se quiser, mas ele pode ser uma onda. Quando ele se comporta como onda, ele passa através da fenda que aquele raio de energia vai passar, e as ondas vão interferir e vão se comportar anulando ou intensificando o caráter ondulatório. E se passa como partícula, ele vai desviar ou não desviar de acordo com a atração magnética da carga positiva ou da carga negativa. Ou seja, na dualidade do comportamento dos elétrons, os cientistas teóricos, eles buscam a unificação do campo de energia, do campo eletromagnético e com o campo ondulatório, e todas essas questões que a ciência ainda estuda muito e que a cultura racional, na sua modesta contribuição, que aqui nos fazemos presente, dá a chave do porquê que o elétron tem esse comportamento ondulatório, dual, né? Esse comportamento dual. Então, isto é o que nós podemos apresentar em termos de física ou metafísica, mas aí entra a psicofísica. Por que que o elétron muda o seu comportamento? Deixa de ser onda para ser partícula ou deixa de ser partícula para ser onda? E aí eu prefiro que o Dr. Carlos possa enriquecer essa ilustração desse detalhe fundamental. E se tudo é feito de átomos e tudo tem elétrons, nada acontece na vida que esses vírus artistas que estão compondo esses elétrons não participem. Então está na hora da gente entender como que a psicofísica pode ser associada à física e à metafísica. É verdade. É muito interessante o assunto, e hoje o Porfírio colocou um dos 5 grandes trabalhos de Einstein, que foi em 1905, a questão do elétron passar, o feixe de elétron, né, ser direcionado e passar pelo furo, e ele provar essa questão da partícula ou da onda. Na verdade, a comprovação final já foi em 1999, eu não me lembro do nome do cientista agora, é um nome bíblico até, na Universidade de Tel Aviv, 1999, e aí ninguém mais discute isso, é uma verdade científica, uma questão que não tem sofisma mais, né? E, então foi em 1905, os 5 grandes primeiros trabalhos de Einstein, mas a mecânica quântica foi enunciada em 1900, Max Planck. E uma meia dúzia só de físicos de ponta, de físicos acadêmicos, entendeu. Einstein estava nesse pequeno grupo. Os outros todos riram, na verdade ridicularizaram, né? Depois de 1905, todo mundo aceitou, e hoje em dia todo mundo tem o seu celular e ninguém se questiona como é que eles fazem cada vez mais coisas com menos espaço, com menos, né, tamanho. Por quê? Porque quem faz a ligação dos circuitos é a luz que está ligando lá nos programas. É uma coisa sobrenatural, mas todo mundo acha normal, né? Todo mundo sabe mexer com o celular, mas não sabe como é que funciona. Funciona a base da quântica, né? E a mente do ser humano? A mesma coisa, só que o ser humano não se conhece, não pensa sobre o assunto, não reflete, não medita, né? Então, 2005 foi considerado o centenário da física, e saíram muitos trabalhos publicados ao longo do século, e foram escolhidos os melhores para fazer as homenagens do ano. E na revista Científica América, uma edição especial desse ano, 2005, tinha um artigo lá do cientista dizendo que a relatividade geral sempre foi, antes já era provada e tal, e muito boa para o macrocosmos, e ninguém se questiona não, são leis físicas que se descobriram. A parte da mecânica quântica foi depois desenvolvida, depois desses grandes trabalhos, muita tecnologia desenvolvida,
Mas esses dois campos de conhecimento físicos estão separados entre si. E para ter a física total, que é o sonho dos cientistas, explicar tudo de tudo, precisaria alguma coisa que ligasse esses dois campos de conhecimento, que eles já têm bastante estudo teórico e bastante prova. E o próprio cientista lá na Científica América dizendo: nós sabemos que tem leis psicofísicas, nós sabemos que tem um outro conjunto de leis que são chamadas leis psicofísicas, teoricamente apenas, mas nós não conhecemos, né? Porque o método científico é uma coisa externa, é feito com a máquina do pensamento. Como na década de 90, Leonardo Boff dizia que os místicos e os físicos estavam podendo se entender finalmente. Se conversassem, iam se entender. Por quê? Porque na parte da mística, isso é sempre falado, que a psicofísica antecede a biofísica. A psicofísica é tudo. Se a mente clarear, a pessoa só vai acertar, né? Einstein mesmo gostava dos 3 M's. A matemática, que era a queridinha dele, né? A mística e a metafísica. Einstein, pouca gente sabe disso, né? O M da música, ele disse que era um conjunto delas todas. Mas, voltando aqui, os vírus artistas de energia cósmica, aí está o sentido, né, que a cultura racional mostra, prova que nós somos os mesmos desde o início desse segundo mundo. Esse segundo mundo foi uma criação artificial para a gente não ir à extinção. Ele disse que a última virtude ficou como máquina do raciocínio. Mas tudo isso foi uma transformação, composição, nós os mesmos a nascer até chegar à fase racional, podermos ter o conhecimento e podermos desenvolver a parte interior, a parte da consciência, né? E finalizando aqui, lembrando sempre, né, o curso secundário, o curso primário é do encanto. O curso secundário, as 3 matérias principais são ontologia, o antes do ser, cosmologia e a metafísica, né? E o professor Gaspar Rodrigues, professor de mecânica celeste da UF, da UFRJ, grande estudioso da cultura racional, nas suas apreciações do livro Universo em Desencanto, ele sempre dizia: é uma obra enciclopédica, no sentido amplo e metafísico do termo. E a linguagem, como é a opção do autor para comunicar o pensamento, a linguagem é o português racional, o português para o povo entender. Então, essa linguagem do Universo em Desencanto, que explica isso tudo, essa psicologia, essas leis psicofísicas, e é franciscanamente simples, é a prova, diz o professor Gaspar, a prova da origem superior deste conhecimento. E a gente que é estudante já há um tempinho fala: faça o seu test drive São Tomé, veja se não tem a energia racional materializada em letras, não vai ter os seus efeitos físicos e psicofísicos só na leitura. E quem não sabe ler, passa a mão para ver o que é poder sobrenatural de Deus. A pessoa que não sabe ler, passa a mão no livro, não é braille, vai só sentir a energia racional. É isso aí. Apenas complementando aqui uma coisa que eu acabei não falando, e são experimentos atuais que mostram que há um entrelaçamento quântico na própria matéria. O DNA ele está sujeito a esse entrelaçamento quântico, e em que há a transmissão, que a velocidade da luz é uma coisa que virou fichinha. Não importa a distância que está, instantaneamente o que acontece com aquela molécula de DNA, a outra que está a quilômetros, já experimentaram aumentar a distância infinita, o que puder experimentar, e chegar à conclusão: o efeito que uma molécula de DNA sofre naquele ponto, a outra responde instantaneamente, sem titubear. Provando aí que há um entrelaçamento quântico, e isso é assunto de estudo que todos devam se ocupar, e que a cultura racional, naturalmente, com muita simplicidade, sem ter que usar esses rebusques científicos todos, ela mostra no fato, né? Passar a mão, a pessoa até aprende a ler, mas se não aprender a ler, passar a mão, psicofisicamente ela está salva, porque desenvolve o raciocínio, porque o raciocínio é de Deus. E este livro, O Universo em Desencanto, é o livro de Deus, do verdadeiro Deus. Compreender? Então, só não está
atualizado ainda. Quem não quer vai entender isso tudo. Quem é cientista vai entender de um jeito, e quem não é cientista vai entender muito melhor ainda, porque não precisa ter esse gasto todo desses nomes, às vezes até palavrões. Oswaldo, vamos encerrar por hoje. A próxima a gente continua. A natureza é quântica, né? Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo. Conheça o livro Universo e Desencanto, a Cultura Nacional e Salve.